Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Antônio Marques da Silva, professor doutor da PUC São Paulo. Mas existem algumas coisas importantes. Ele está recebendo, aliás, acabou de receber o 4º título de honoris causa, o que significa o topo do topo do topo da carreira acadêmica. Além disso, ele foi desembargador durante vários anos, hoje é um parecerista e que nós vamos explorar a experiência dele num tema extremamente sensível, a mudança mundial em relação à inteligência artificial. Além de dizer que é um prazer em recebê-lo. Obrigado, o prazer é meu. Eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que cumprimentar o SINP pela maravilha que é, pelo grande alcance e pelo trabalho que faz pela micro e pequena empresa, na pessoa do grande Joseph Cury. Então, fico meus respeitos. Obrigado. Bom, inteligência artificial muda o mundo, não muda? Como é que a arena jurídica vê tudo isso, analisa isso? Eu começaria dizendo que há pessoas que têm medo da inteligência artificial. Eu digo que eu tenho medo da inteligência humana. Porque a inteligência artificial, não sei se as pessoas pensaram, raciocinaram, ela é limitada porque ela trabalha segundo o que o homem a programar. E a inteligência humana é infinita. É verdade. Ela que vai além. Então, eu acho que essa mudança de paradigma que nós tivemos no mundo é importante, não volta mais, mas a gente tem que talvez ir olhando e desvendando esses mistérios que cada dia são novos. Sem dúvida. Agora, existe muita coisa que vai mudar com a inteligência artificial. E, consequentemente, todas as mudanças trazem junto com ela as mudanças sociais, as mudanças econômicas e, claro, as mudanças legislativas que, via de regra, vêm a reboque depois das mudanças. Na sua visão, com a experiência internacional que tem, o judiciário, etc., quais são arenas que possivelmente serão mudadas no futuro? Se a gente pensar no primeiro momento no cenário da chamada globalização, ou a mundialização de eventos, até de conflitos, mudou a estrutura econômica, política e social. Dizem que hoje nós vivemos uma sociedade de risco. Eu digo, o risco sempre houve. O que aconteceu? Esse risco foi potencialidade pelo aumento econômico, populacional, tecnológico, de desafios. A inteligência artificial, o mundo digital, é exatamente isso. Traz novos desafios, alguns relativamente conhecidos, outros completamente novos, que nós sequer ainda imaginamos. Sem dúvida. Agora, a legislação. Existe vários lugares do mundo dizendo regula, não regula, o que falta, o que tem, o que não tem. Nesse cenário, e nós não estamos entrando na discussão momentânea da regulação, nós estamos olhando o horizonte de 2 anos, 5 anos para frente. Na experiência mundial, como é que os países estão agindo em relação a isso? Na verdade, talvez nós temos um grande quebra-cabeça. Está todo mundo tentando se encaixar no tabuleiro, vamos dizer, global. A União Europeia, em 5 dos seus 27 estados, eu diria que está mais avançado que os demais. Tem feito algumas regulações, inclusive das Big Techs, tem imposto multas milionárias, talvez bilionárias, em euros, não é? Tentando regulamentar isso. Os Estados Unidos, onde estão sediadas as Big Techs realmente, talvez o que menos tenha se preocupado ou se adiantado com isso. Aqui no Brasil nós temos alguns projetos de lei querendo regulamentar desde a proteção de dados, por exemplo, o projeto 1215 de 2022, que quer alterar o chamado Marco Civil da Internet para regulamentar também a LGPD+, a Lei Geral de Proteção de Dados, dando um contorno para ela de cooperação internacional, porque nessa matéria digital, se eu não tiver cooperação internacional, eu não tenho nada, eu fico uma ilha isolada sem nenhum contato. Claro. Na prática,
eu acho que está todo mundo tateando o que deve fazer ou o pouco que começou a ser feito. Tirante, eu diria, insisto, a União Europeia, que está mais adiantada. Agora, existem ameaças, não só na área digital, mas o mundo como um todo. Existem ameaças entre os países, na regulação internacional, etc. Que existem leis que não são cumpridas, existem outras que são rompidas, existem outras que não existem. Qual a sua avaliação também desse caminho, agora mais esquecendo a área digital, mas a área internacional de comércio, nas confrontações entre as potências, os grandes blocos mundiais? Acho que a gente pode pensar, se me permite, rapidamente. Claro. Nós temos 3 clássicos princípios da soberania clássica. Sim. Cunhar a moeda, fazer as próprias leis e fazer as guerras. Como regra, um país era soberano quando ele fazia o seu dinheiro, ele fazia as guerras a hora que ele queria, ele fazia as leis. Num cenário internacional que nós temos cortes internacionais para resolver questões de comércio, OMC, questões de trabalho, OIT, as questões entre os países, a Corte Internacional de Justiça de Haia, etc. Mas esse cenário foi mudando porque, tirante alguns casos que não venham aqui falarmos especificamente, tem alguns que invadem outros que apoiam a invasão, mas como regra os países não invadem mais um com o outro. Como é que se resolve questões internacionais? Isso. Através dessas cortes, esses tribunais internacionais, em matéria comercial, em matéria política, em matéria econômica e etc. Mas ainda nós temos a questão da edição das leis. Antigamente um país fazia as leis só para o seu território, aspas, para o seu quintal. Hoje não, ele já faz as leis se preocupando não só com o seu quintal, mas internacionalmente. Por exemplo, a questão da abolição da pena de morte, o tratamento humano, tá? O respeito às pessoas, a questão aí do livre comércio. Então nós já temos agora um pensamento que os países já não são mais, aspas, tão soberanos como eram, vulgarmente dono do seu nariz. Não, sim, ele tem que pensar na área econômica, na área política, na área militar, como ele vai agir, porque não só ele terá a resposta do seu vizinho ou do seu, aspas, inimigo, mas da comunidade internacional. Isso fez com que o panorama, o que nós tínhamos na década de 60, por exemplo, a Guerra Fria, né, um bloco dos Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje nós não temos mais, nós temos alguns polos já mudando esse cenário. Por exemplo, o caso de Rússia e Ucrânia. A Ucrânia está de um lado, é apoiada pela China, a Ucrânia é apoiada pela União Europeia com algumas ressalvas. Sim. E se discute exatamente qual é o interesse, seja da Rússia, seja da Ucrânia, porque são 2 grandes países que têm inclusive uma história comum. Sim. Agora, essas instituições internacionais, elas estão sofrendo impactos econômicos fortes, de perda de funding, enfim. Agora, como é que a tendência, mais uma vez, esquecendo o momento atual, projetando daqui a alguns anos, essas organizações, até em função da modernização, tecnologia, legislação internacional, elas deverão tentar buscar uma convergência ou você acredita que cada vez mais os países estão mais, assim, vamos dizer, em polos separados ou opostos e a legislação hoje ainda não abarca todas as áreas nesse cenário? Vamos evoluir para isso? Não teremos uma evolução? Como é que é isso? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, né? Que envolve um pouco de futurologia, mas envolve o conhecimento e expertise de todos os anos de experiência como desembargador, juiz, advogado. Na verdade, esses organismos internacionais, vamos pegar o exemplo clássico da ONU, Organização das Nações Unidas, tem, vamos dizer, cada vez mais trabalhado para não haver essa separação. Isso. Porque já não tem mais aquele bloco fechado, unido, que antes era.
Então, talvez eles tenham que mudar um pouquinho o rumo, o curso das coisas. Tá? Não só atendendo a interesses, por exemplo, econômicos, políticos, até eu diria estratégicos, de um lado e de outro. Então, eu vejo que se não houver uma mudança de postura, talvez a gente volte àquela separação antiga dos estados, cada país fazendo o que, se não cada país, cada bloco de país fazendo o que quer, já não mais pensando num todo, numa paz mundial, numa harmonia que faça um mundo mais humano e justo, o que essas organizações, em especial a ONU, pretendem. Que todos nós gostaríamos de ver isso, né? Ver uma paz mundial, ver o aspecto humano, desenvolvimento, etc. Mas eu diria o seguinte, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais, a sua análise final e a sua mensagem de otimismo ou não em relação a tudo que nós falamos aqui. Eu acho que a gente tem que ser, no meu sentir, eternamente otimista. Claro. Por quê? Porque nós já tivemos muitas dificuldades no mundo inteiro, guerras, catástrofes, e a gente sobreviveu. O ser humano, eu acho que a gente tem que acreditar no ser humano, na sua dignidade, no respeito, e olhar para frente, que é assim que cada dia nasce um depois do outro, com a esperança, com a melhora da vida em todos os aspectos. É isso que eu imagino que a gente possa viver e esperar da nossa humanidade. Todos nós desejamos isso. E eu quero agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo, desejar que essa mensagem de paz e de otimismo seja a tônica mundial. Dr. Marco Antônio Marques da Silva, nosso muito obrigado e também o parabéns pela 4ª homenagem honoris causa. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!